Shalom, shalom. Lá em Mateus 9:9, a vocação de Mateus, do publicano Mateus, a conversão de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, Levi também chamavam ele, lá em hebraico, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Bom, aí aqui vem contando sobre a conversão de Mateus, que Jesus passou pela banca assim, na mesa ali onde ele ficava sentado, cobrando os impostos. Que Mateus, ele era um publicano naquela época, era um daqueles judeus que trabalhavam para arrecadando os impostos para Roma. E não era bem visto pelo povo judeu, porque ficavam contrariados, porque eram impostos caros, e o povo tinha que pagar, era obrigado a pagar, né? E o povo pagava, mas o povo não gostava dos publicanos, porque eles estavam ali prestando esse serviço para Roma. E com isso, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, são muitos os que são chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Mateus, ele aproveitou a oportunidade que Jesus chegou ali, chamou ele, e o Espírito Santo convenceu a Mateus na mesma hora a se render a Cristo. E ele largou tudo, ele renunciou toda a vida dele, devia ganhar muito bem, porque ele estava trabalhando lá para os caras, né, da época, os governantes que tinham poder e dinheiro. Então assim, ele largou tudo, renunciou tudo e foi seguir Jesus, ele aceitou o chamado dele. Aí eu fiquei pensando, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque nem todos abraçam o chamado de Cristo. Então quem aceita o chamado e renuncia a sua antiga vida e prossegue junto com Jesus, ele é um escolhido. Então, o que acontece? Diferente do jovem rico, lembra da passagem lá que Jesus chamou o jovem rico? O jovem rico perguntou o que ele tinha que fazer e tal, e Jesus falou para ele que era para ele vender todos os bens e seguir ele. Ele não entendeu o propósito, ele não aceitou, ele estava mais agarrado aos bens materiais do que a salvação da vida dele e de uma transformação verdadeira na vida dele. Mas também, como Mateus aceitou e o jovem rico não aceitou, Mateus, né, teve um grande preço, né, a pagar. Ele teve que renunciar a tudo que ele tinha para poder seguir Jesus. E ele convidou Jesus e deu um banquete na casa dele para receber Jesus na casa dele. Com isso, quando Jesus entrou na casa de Mateus, tinham vários amigos publicando, porque Mateus, ele queria dividir, compartilhar essa bênção que ele recebeu, da transformação de vida que Jesus deu a ele, ele queria compartilhar com os amigos. E Jesus foi criticado pelos todos que estavam ali ao redor ali, que ele estava ali entrando na casa de um publicano. E todos aqueles publicanos ali, que estavam ali, amigos do Mateus, para ouvir o que Jesus tinha para oferecer para a vida deles de mudança de vida, aceitaram, mas muitos outros que estavam do lado de fora criticaram. Os religiosos, os fariseus começaram a criticar Jesus, porque Jesus estava ali entrando na casa de um publicano e anunciando a palavra aos publicanos. Só que não entenderam que Jesus, ele vem com uma missão. Jesus veio para os doentes, para nós que precisamos, que estamos com a alma doente, que precisamos da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas para mudar a nossa estrutura, mudar a nossa mentalidade, a nossa mente, fazer uma metanoia verdadeiramente e mudar realmente tudo que há dentro de nós. Então, eu fiquei lembrando dessa conversão de Mateus, me levou lá no jovem rico, me levou até os publicanos, que foram também resgatados também, porque Mateus compartilhou com os amigos dele, queria também que eles sentissem a presença do Altíssimo, como ele foi resgatado pela misericórdia de Jesus. E Jesus ainda deu uma lição ainda quem estava do lado de fora, criticando, dizendo como se Jesus estivesse se misturando com quem não podia. Jesus veio para os doentes. Doentes que eu falo não é só doente físico, é doente da alma, doente do físico, de alma, de tudo, que precisa de uma transformação de vida em Cristo Jesus. Então, essa passagem é muito interessante. Ela nos apresenta que, ao mesmo tempo que Jesus ele mudou a estrutura de vida de Mateus, Mateus mudou a estrutura de vida dos amigos dele publicano, e Jesus ainda deu uma lição ainda
falando para aqueles críticos todos ali de plantão, de que ele veio para aqueles que estavam dispostos a aceitá-lo, aqueles que estavam dispostos a receber misericórdia dele e mudar de vida. Esse é o nosso Jesus. Que hoje esse nosso Jesus tenha um encontro com você e mude a tua história, mude a tua vida, mude tudo que há dentro de você, que você não consegue mudar, que esse nosso Jesus possa mudar. Amém?